Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E aqui estou eu de novo. Desculpem a demora, pessoal, mas verdade seja dita, eu estava tomando um tempinho aqui para arrumar tudo aqui para vocês, né? Ó, vejam só, ali atrás temos novidades no nosso cenário, né? E eu vou ainda, como eu disse, eu vou sim fazer um vídeo sobre bandeiras históricas do Brasil. Por falar em bandeiras, então aguardem e confiem, o vídeo vai sair, ok? No futuro. Mas por agora, estamos aqui para mais um vídeo, seguindo com a série Rio, uma História, certo? E para vocês que acabaram de cair de paraquedas no canal e chegaram justamente nesse vídeo, ou acabaram de se inscrever no canal, bom, vamos por partes, né? Para os que acabaram de se inscrever no canal, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Muito obrigado pela inscrição, pela confiança, e divulguem, pessoal, divulguem esse canal para o máximo de pessoas que vocês puderem. Me ajudem nisso, por favor, para que cada vez mais pessoas saibam das maravilhas da cidade maravilhosa. E para vocês que acabaram de cair aqui de paraquedas aqui nesse canal, eu vou deixar para vocês o link dessa playlist Rio, uma História, ok? E também temos a outra playlist de tópicos avulsos para que vocês assistam, para que vocês tenham uma ideia do conteúdo desse canal, que se propõe, o que se propõe aqui, quem sou eu e tudo isso, ok? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre mais invasões francesas. Pois é, não é à toa que vocês já devem ter visto o título do vídeo, intitulado Invadindo o Rio e tinha que ser os franceses de novo. Olha, esses danadinhos, viu? Se vocês estavam pensando que, para vocês que já assistiram o vídeo sobre a fundação do Rio de Janeiro, que eu falei, né, das invasões francesas, lá no início, que Estácio de Sá expulsou os franceses, vocês que estavam achando assim, ah, tá, então beleza, Estácio de Sá expulsou os franceses e depois não teve mais francês tentando invadir aqui o Rio de Janeiro. Os caras são danados, eles invadiram o Nordeste, inclusive, antes de invadir o Rio de Janeiro. Os caras não largaram o osso. Vou te dizer, aliás, aquela expressão que a gente tanto ouviu na televisão, né, sou brasileiro e não desisto nunca, acho que eu sei lá, originalmente a expressão deve ter sido sou francês e não desisto nunca, porque ô povo para tentar invadir, cruzes. Bom, então vamos do começo falar de como esses danadinhos dos franceses, né? Ai, lá vem, esses danadinhos invadiram o Rio de Janeiro de novo depois, né? Não bastou Estácio de Sá literalmente ter dado a vida para expulsar. Bastou não, certo? Então, pessoal, indo direto para o tema do vídeo, sem mais delongas. Então, assim, como eu disse, depois que Estácio de Sá expulsou os franceses continuaram de olho comprido aqui no Brasil. Tá certo? Claro que eles não iam perder uma dessa. Mas no século XVII, no século XVI ainda, depois da expulsão daqui, eles concentraram os esforços deles em tentar invadir o Nordeste, ok? Inclusive, salvo engano, Salvador, nessa época, também foi invadido pelos franceses e pelos holandeses, salvo engano, né? Eu estava pesquisando justamente sobre isso esses dias, né? Mas aqui especificamente no Rio de Janeiro, porque afinal de contas esse canal é sobre o Rio de Janeiro,
O Rio de Janeiro, olha, assim, no século XVI e no século XVII, como eu já falei em outros vídeos, né, pessoal, principalmente no vídeo Lucrando no Rio, ele não era, assim, uma cidade que enchesse os olhos sequer de Portugal, que dirá de franceses, holandeses e por aí vai. Não era uma cidade assim improvisada, com um monte de casa de sapê, assim, sabe? Portugal não tinha muito interesse, tá? Essa que era a verdade. E nem França, nem Holanda, nem nada disso. Simplesmente deixaram para lá. Mas, como eu já falei, inclusive, no século XVIII, no final do século XVII, início do século XVIII, com a descoberta de uma coisinha fabulosa chamada ouro, né? E com essa descoberta dessa coisinha fabulosa chamada ouro, né? Que fez a mudança da capital para a cidade do Rio de Janeiro, ainda por cima, opa! Aí é que não só Portugal, como o resto do mundo, começou a botar o olho comprido no Rio de Janeiro de novo. Opa! Vamos lá, né? Dessas coisas uma dessas nações foi a França. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, pessoal, a bem da verdade, que eu tenha pesquisado pelo menos, não teve invasão de holandês aqui, não. Os holandeses ficaram concentrados no Nordeste mesmo. Quem tentou mesmo aqui foram os franceses. Então, depois da expulsão de Estácio de Sá, a França tentou várias vezes, né, tomar o Nordeste, mas não teve sucesso, e aí voltou os olhos para o Rio de Janeiro. E ela passou a apoiar de forma velada, ou seja, na encolha, todos os empreendimentos que conduzissem à consecução desse objetivo, de tomar o Rio de Janeiro. Inclusive, a França, nessa época, no século XVIII, começou a distribuir cartas de corso, certo? Para particulares. E cartas de corso eram o quê? Era um documento que permitia a quem tivesse a carta atacar navios que eram inimigos da França. Inclusive, daí é que vem os corsários, né? Corsários eram pessoas que tinham cartas de corso. E, inclusive, para os piratas, né, dessa época, que muitas vezes a gente associa corsários com piratas, mas com as cartas de corso, a gente vê que nem todo corsário era um pirata, mas para os piratas isso passou, tanto na França como na Inglaterra, que a Inglaterra também tinha isso nessa época, passou a ser uma empreitada muito lucrativa. Com uma carta de corso emitida pelo governo, você passava a ser apoiado pela coroa, você não era mais um simples contrabandista fora da lei, sabe? Imagina tipo a diferença entre um camelô, tá? Que não tenha registro, que não tenha autorização, que não tenha licença para ter a barraquinha dele lá, e depois a diferença do camelô que tem autorização, que tem a licença. Quem não quer, né? Que camelô que não quer. Até porque torna a coisa muito mais fácil. Então, óbvio que eles foram em cima. E deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Isso aqui, gente, era o exemplo. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, gente, um exemplo de uma carta de corso francesa. Ou como está aqui, lettre de marque. Perdão novamente, eu não falo francês. Tá, pessoal? Então, a França começou a apoiar, começou a bancar invasões para o Brasil. E no século XVIII, mal o século XVIII começou, né, já deu encrenca. Já em 1710, o corsário François de Clerc, que é esse cara aqui, tá? Resolveu invadir o Rio. Só que Portugal, gente, também não dormia no ponto, não, tá? Nas nossas piadas de português, a gente fica dizendo, porque português é burro e não sei o quê. Viu, meus amigos portugueses? Vocês sabem disso, né? Ô judiação. Ô judiação. Inclusive, eu tenho uma teoria pessoal de como surgiram as tais das piadas de português. Mas isso
Pelo menos, inclusive, na minha teoria pessoal, eu digo teoria pessoal porque eu nunca vi isso em nenhum livro, tá, pessoal? Se vocês conhecerem algum autor que tenha falado isso, quando eu falar disso, né, que eu vou falar disso no futuro, porque diz respeito ao momento futuro da história. Mas se vocês conhecerem, quando eu falar, por favor, me falem, viu? Adoraria saber. Mas, enfim, o fato é que, e os portugueses também sabem disso, as nossas clássicas piadas de português, a gente chama português de burro, basicamente, mas a bem da verdade, a última coisa que eles eram, os danados eram espertinhos até dizer chega, né? E, inclusive, justamente nessa época, né, como os franceses já tinham tentado invadir o Nordeste, tinha espiões portugueses que atuavam na França. Então, os espiões portugueses já tinham alertado as autoridades daqui, leia-se o governador-geral do Rio de Janeiro da época, que os franceses estão aí maquinando para invadir. Ok? E foi por isso que quando o François de Clerc chegou na Baía de Guanabara, sob intenso bombardeio das baterias dos fortes de Santa Cruz, que fica em Niterói, e do Forte São João, que fica próximo à Praia de Fora, que eu menciono, eu falo sobre a Praia de Fora, que foi o lugar da fundação do Rio de Janeiro, no vídeo sobre a fundação do Rio, se quiserem, se ainda não assistirem, assistam, né? Se ainda não tiverem assistido, assistam. Ô, língua portuguesa, não fuja de mim. Mas então, aí, quando o François de Clerc chegou na Baía da Guanabara, intenso bombardeio. Não, aqui não. Então, o que ele fez? Ele, então, recuou e invadiu por dentro, entrando pela Ilha Grande, tá certo? E depois as tropas dele se dirigiram para Guaratiba, de onde chegaram primeiro no Engenho Novo, depois no Engenho Velho, e o Engenho Velho, pessoal, é onde fica a estação de metrô São Francisco Xavier. Quando vocês estiverem aqui no Rio, vale muito a pena conhecer. Tem uma igreja linda logo do lado da estação do metrô. Ok? Ali era o Engenho Velho, no tempo da colônia. Então, François de Clerc foi se encaminhando por ali, certo? E dali eles marcharam na direção da cidade e conseguiram chegar ao Largo do Carmo, que é a atual Praça 15, que eu também já mostrei aqui em vários vídeos, tá, pessoal? E foi nessa região densamente construída que se deram os grandes embates dos quais saíram derrotados os invasores, ok? E de Clerc, inclusive, foi preso, tá? E, a pedido, ele foi transferido para a casa do ajudante de tenente Gomes da Silva, aonde ele foi devidamente assassinado por um grupo de homens encapuçados. Então, já viu, né? Já liquidaram com o francês. Ora, vejam vocês. E logo depois disso, né, pessoal, o povo da cidade do Rio de Janeiro ficou assim, oba, gente, conseguiu, toma, o francês foi para Cucuia, tá todo mundo lá festejando, iuhu! Mas o que acontece? Por outro lado, né, o modo como os franceses conseguiram tão facilmente invadir a cidade por dentro alertou para uma coisa, que até aquele momento não tinha defesas pensadas para defender a cidade por dentro, entrando assim pelo interior. Todas as defesas, todos os fortes do Rio até então, eles tinham sido pensados para defender a costa, para defender a Bahia, de invasores que viessem pelo mar. Mas se os invasores viessem por dentro, pelo interior do estado do Rio, ferrou, né? Então, mas em vez disso, sabe como é que é Brasil, né? Ainda mais Rio de Janeiro, isso não é de hoje, né? Em vez de, então, pessoal, vamos lá, vamos agitar isso, vamos construir, não. Ficaram lá. Até que, em 1711, ou seja, no ano seguinte, aí é claro, né, pessoal, que a França não ficou nada satisfeita com essa historinha aí de assassinar
o François de Clerc. E a França, então, começou a preparar uma nova invasão, não só para vingar o assassinato do de Clerc, mas recuperar o prejuízo também. E essa invasão ocorreu no ano seguinte, e foi por esse cara aqui, ok? Que é ninguém menos que René de Guatemala. E se teve alguém que tocou o terror na cidade do Rio de Janeiro, foi esse cara aqui. Jesus, né? Então, ele partiu para o Brasil com mais de 4.000 homens em 17 navios fortemente armados, com o objetivo que eu falei antes, né? De vingar a morte e recuperar. Mas, mais uma vez, a danadinha, a igualmente danadinha espionagem portuguesa, né, já tinha alertado as autoridades do Rio de Janeiro. Inclusive, o governador dessa época, gente, que eu não consegui, assim, uma pintura dele, desculpem, tá? Mas o governador era o Cláudio... Oh, desculpem, Francisco de Castro Moraes. Não, falando sério, gente, falando sério, não era o nome do governador era Francisco de Castro Moraes, ó, de Castro e Moraes. Então, perdão, gente, eu não resisti à piadinha por causa do Castro aí. Não, um sobrenome muito comum, né? Então, já alertaram sobre o novo projeto de invasão. Aí, no dia 12 de junho, enquanto caía um intenso nevoeiro sobre a Baía de Guanabara, a esquadra francesa começou a invadir. Mas ela não foi vista, o nevoeiro ocultou a esquadra francesa. Então, as defesas que antes tinham sido tão eficazes com os navios do de Clerc relaxaram. Falaram assim, não tem ninguém não, a gente não está vendo ninguém. E o próprio governador da época... Ai, mamãe, que vergonha. O próprio governador da época falou assim, não estou vendo ninguém, então não precisa não. Então não precisa invadir não. E aí foi que ferrou de vez. Então, intensas batalhas navais foram travadas e eles conseguiram invadir. Não só conseguiram invadir, como saquearam o Rio de Janeiro, tá? E eles só saíram com o resgate que eles exigiram, que foi, vou até ler aqui para vocês, que foi 200 contos de réis em dinheiro, 100 caixas de açúcar, que vocês podem pensar, mas 100 caixas de açúcar, Amanda, fala sério, eu participei, sei lá, de uma doação de cesta básica que tinha muito mais de 100 caixas de açúcar, mas não se esqueçam, gente, como eu falei no vídeo, Lucrando no Rio, parte 1, açúcar naquela época, 1 quilo de açúcar era o preço de uma televisão tela plana e 8K hoje em dia, sabe? Imaginem, então, 100 caixas de açúcar, né? E também uma boiada, 200 bois. Exatamente, o cara ainda quis uma boiada. Né? Para que eu não sei, né? Mas enfim, e além, é claro, dos bens e produtos que ele conseguiu saquear. Ora, vejam vocês. E aproveitando o ensejo, mas aí vocês devem estar perguntando, mas Amanda, como então que ele conseguiu tomar a cidade do Rio de Janeiro? É simples, pessoal. A esquadra dele tomou 3 morros que estavam entre os principais da cidade, e os morros eram pontos estratégicos. Dali bombardeava a cidade inteira, que eram o Morro do Castelo, o Morro de São Bento e o Morro da Conceição. E, inclusive, em se tratando do Morro da Conceição, essa pobre igrejinha aqui, né, que se chama Igreja de São Francisco da Prainha, que vocês estão vendo aqui, que fica na subida do Morro da Conceição, inclusive aqui embaixo é a subida, tá, pessoal, do Morro da Conceição, que fica na zona portuária. Essa igreja daqui, o governador da época, quando eles estavam invadindo, para eles, numa tentativa hiper fracassada de desencorajar o René de Guatemala de invadir, ele mandou queimar essa igreja até em ruínas, assim, mandou queimar a igreja todinha. Só que não deu certo, ele invadiu do mesmo jeito, falou, quero nem saber, invadiu do mesmo jeito. E a coitada da igreja ficou destruída
e só foi reconstruída em 1738, para vocês terem uma ideia. Aí, no que os franceses tomaram o Morro da Conceição, eles mesmos, ora, vejam vocês, né? Não tinha fortaleza no Morro da Conceição até então. Aí os franceses foram lá e construíram um forte, no pouco tempo que eles estavam lá, tá certo? E depois que eles foram embora, é que foi justamente nesse lugar aqui que os franceses construíram o forte inicialmente. Aí, depois que os franceses foram embora, né, essas invasões tornaram mais do que, como se a primeira não bastasse, a segunda tornou evidente a falta de defesa do Rio de Janeiro. Então, os portugueses, né, as autoridades da coroa portuguesa, finalmente mandaram construir fortes, que, a bem da verdade, pessoal, vamos combinar que vocês que estão pensando assim, pô, mas esse governador, o Francisco de Castro e Moraes, era um bosta, né? Não fazia nada. Engano de vocês. Com as invasões francesas do Nordeste, pessoal, ele já tinha mandado carta para Portugal, para a coroa portuguesa, alertando: olha, o Rio de Janeiro está com muito pouca defesa, nós precisamos de fundos, né, para construir os fortes. Mas foi o rei de Portugal que basicamente, ó, não deu a mínima. Aí deu no que deu, né? Fazer o quê? Aí então, mas depois dessas duas invasões, né, depois de tomar 2 tapas na cara, aí a coroa portuguesa resolveu finalmente enviar fundos, e a cidade se agitou, e aí construíram esse forte aqui, que é a Fortaleza da Conceição, né? E, inclusive, esse forte foi muito bem aproveitado depois para prender, inclusive, da Inconfidência Mineira. Mais um spoilerzinho, né, para o vídeo da Inconfidência Mineira. Aguardem e confiem, ele virá também. Então, pessoal, mas aí, as obras as obras dessa fortaleza se iniciaram no segundo governo do Rio de Janeiro, de Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho. Ou seja, a construção disso foi entre 1711 e 1713. E as obras prosseguiram até 1715, sendo complementadas no final já do governo de Gomes Freire. Ok? E além disso, pessoal, tem esse forte também, e aqui sim sou eu, isso sou euzinha, e aí estou muito diferente de hoje em dia, porque essa foto aqui foi ainda, salvo engano, nos idos de 2013 ou 2014, na minha época de estagiária de turismo, quando eu estava correndo linha ainda. Oh, meu Deus do céu! Ou seja, fazem aí 7 ou 8 anos. E aí, pessoal, vou até chegar mais perto. Estou muito diferente? Pois é, né? Se não, vejamos. Mas então, aí, isso aqui, que agora é o Serviço Geográfico do Ministério da Guerra, então é do Exército, certo? Também compunha a fortificação da Fortaleza de Santa Cruz, inclusive da Fortaleza da Conceição, perdão. Inclusive, esse forte aqui também fica no Morro da Conceição e é quase vizinho da Fortaleza da Conceição. E, bom, gente, vou até parar aqui, né, que já acabou. Então, gente, moral da história: o Rio, depois disso, realmente teve que se coçar, e se coçou, né, no sentido de defesa. Tanto é que, após isso, né, após ampla discussão sobre isso no Conselho Ultramarinho, a coroa portuguesa decidiu, enfim, enviar à cidade um especialista em fortificação, que era o engenheiro militar João Massé, que era um engenheiro francês, mas esse francês é do bem, tá, pessoal? Esse francês estava a serviço de Portugal, ok? Então, quando ele acompanhou o novo governador, nomeado o Francisco Xavier de Távora,
e chegando à cidade em 1713, encontrou-a guarnecida com simplesmente 15 fortificações. Então, moral da história, né? Depois de tomar na cara, né? A cidade do Rio de Janeiro finalmente resolveu se agitar e definitivamente completar as suas defesas, né? Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui das duas invasões francesas que ocorreram no Rio de Janeiro no século XVIII e, como de costume, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!